Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Além do Algoritmo e hoje iremos falar do tema a nova era do desenvolvedor, visão de negócio como diferencial e empreender fora do Brasil. E a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, né, Diego Calotto, que é um amigo meu de infância, e vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua trajetória, e aí aos poucos a gente vai falar de alguns temas. A gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre como empreender fora do Brasil, empreender dentro do Brasil e também para quem quer iniciar uma carreira fora do Brasil, né? Vai dar essas dicas, esses insights, os desafios que ele teve durante a sua carreira, durante a sua jornada, e ele vai falar também, né, macetes que pode te ajudar, né, a encurtar essa sua jornada, né? Tem muitos desenvolvedores que eu conheço, Diego, eles falam, cara, estou fazendo inglês, mas sempre desisto. Talvez você possa contribuir com dicas, dar ideias de como que você fez para aprimorar esse inglês, como que você fez se forçar em colocar as situações para que hoje, né, você está atuando, falando inglês fluentemente e está trabalhando para empresas, né, dando consultoria para empresas fora do Brasil, né? E aí, multiplicando o salário, conhecimento, conhecendo outras culturas, trazendo tudo isso à tona. Então, assim, Diego, vou deixar você se apresentar, né, falar um pouco de você aí, quanto tempo atua na área de tecnologia, a empresa hoje que você atua, o que você presta hoje de consultoria, e aí depois a gente volta para o bloco aqui, onde já tem algumas, né, perguntas preparadas, algumas pessoas que já me mandaram algumas informações que desejam ter interesses, né, em trabalhar fora do Brasil. Então passa a bola agora para você aí, Diego. Pô, que introdução. Primeiramente, aí, prazer, cara, né? Muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma excelente iniciativa, então parabéns em primeiro lugar para você. Acho que quanto mais nessa era de tanta informação, vamos fazer uma informação ser relevante, né? Então, parabéns pela iniciativa, de verdade. Feliz demais de estar aqui. Bom, meu nome é Diego Calotto, como você já apresentou. Eu sou. Galera, eu e o Júnior, a gente tem uma história de amizade de pirralho, pô. A gente se conheceu, sei lá, eu tinha uns 5 anos de idade. Uma amizade de, sei lá, uns 20 e tantos anos já, né? Tem Pelo bastante tempo menos. já, hein, cara. Caraca, meu. Agora que eu fui fazer cálculo, assustei, velho. Caraca, caraca. Acho que a gente tem mais tempo de amizade do que idade de muita garotada aí. Enfim, Cara, é verdade. e. Não é? Acabei de pensar Sim, nisso. E E você participou, né? Você também participou muito da minha história lá do início. Então, eu venho da área de tecnologia desde muito criancinha mesmo. Eu e o Júnior, a gente frequentava muito Lan House, adorava jogar. E aí a história começa mais ou menos lá, né? Tô na área de tecnologia já há muito tempo, trabalhando profissionalmente há uns 13, 14 anos. Eu parei de fazer conta. E, e trabalho prestando, né? Presto serviço para algumas empresas norte-americanas, né? Dos Estados Unidos há uns 7 anos, mais ou menos. E espero poder contribuir ao máximo. Acho que isso aqui é um bate-papo muito bacana mesmo. Espero poder aprender também. E vamos lá. trazendo também uma observação aqui, né, Diego? Não só trabalhando há muito tempo você tá, mas também empreendendo, né? É só deixar uma observação aqui pra galera aqui, nem sei se vocês vão saber, mas a gente jogava um jogo chamado Mu, né? Mu Coreia, e o Diego, acho Nossa. que com que 13 anos, 14 anos, você criou o seu servidor de Mu e lançou o site, começou a vender as coisas, e o pessoal começou a entrar, começou a jogar, e isso de fato já virou um negócio, né, Diego? Então, assim, de certa forma, empreendeu, né? Lógico, é, foi um desafio e tanto, mas eu acho que também foi muito interessante, né? Você já ter essa visão desde sempre, de pegar algo que era divertimento e transformar isso num negócio. Você construir um site, construir um servidor, vender itens lá dentro e o pessoal tá jogando, e isso foi uma maturidade que você teve muito cedo, né? Essa visão de negócio. E isso que eu acho que é o diferencial hoje que a gente trouxe para o tema, né? Além do algoritmo. Então, o desenvolvedor pensar fora da caixa, como ele transformar isso além do código, né? E é lógico, isso não é uma obrigação, né? Tem gente que gosta só de desenvolver, eu conheço muitas pessoas, muitos amigos que eles gostam da parte operacional. Chega para ele a história, ele desenvolve, entrega e vai para casa. Ele não tem, por exemplo, fala, cara, não quero trabalhar com a área de negócio, não quero melhorar minha comunicação na parte política. Isso também pode ser uma decisão do desenvolvedor. Mas eu vejo também que Mano, muitas pessoas querem empreender, mas não sabem por onde começar, e é isso que a gente vai trazer um pouco desse bate-papo, né, Diego? não, faz total sentido. Vamos conversar muito mais sobre isso.
Acho que já aproveitando então a deixa aí para me aprofundar um pouco mais no lado pessoal, vale a pena dizer que eu sou casado já há 7 anos também e estou esperando uma filhota agora. Sou casado com uma esposa maravilhosa, Karina. Minha filha Isa está vindo aí o ano que vem. Então, empresário, programador, papai, muito em breve, né? Já sou, na real. E eu acho que isso também vai ser um ponto de chave aí para a gente trocar uma ideia, porque isso muda muita coisa, sacou? Minha mente mudou muito recentemente e eu acho que isso também pode contribuir. Agora, voltando um pouquinho ali no gancho de servidor online, acho que você falou faz total sentido, sacou? Tipo, muito mesmo. Sei lá, eu vim muito desse background do que eu não trabalhava, tipo, eu nunca trabalhei na real, porque eu nunca levei como trabalho, eu sempre levei como uma diversão, pô. Então, quando eu tinha ali Bacana. pô, você falou 14, eu acho que era menos, eu acho que eu tinha uns 11 anos Uns mais ou 11, né? menos. Aí eu abri um servidor em casa e eu lembro que eu tinha recém colocado a internet, fazia tipo um ano mais ou menos em casa. E eu tinha um PC que na real não era meu, era da minha mãe. Ela usava para trabalhar. De dia ela trabalhava e de noite eu jogava. Até que chegou um ponto que puta, será que tem como? Tem muita gente. Eu pensei assim, tem muita gente aí abrindo servidor de jogo no bairro. Você lembra que era no bairro? Tinha um servidor Aham, no, era. no, no bairro que a gente morava? Acho Sim, que era Mu Space, pô, lembrei. E aí eu falei, pô, deve ter um jeito. Aí deve ter um jeito de abrir o meu próprio servidor. E aí, cara, pô, não deu outra, só pesquisar e com 11 anos a gente vai seguindo o tutorial daqui e dali, deu certo. Aí, como eu consegui abrir esse servidor e eu não tinha dinheiro para pagar um servidor na nuvem, na época eu nem sabia o que era nuvem, nem nada disso. Eu só instalava, né, as coisas e seguia os tutoriais. Então eu rodava em casa, no próprio computador de casa. E aí minha mãe começou a reclamar muito de lentidão. Lentidão e o computador não desligava. E ela ficava muito bolada com aquilo, muito brava mesmo, porque como assim o computador vai ficar 24 horas ligado? Então tinha dia que o servidor estava rodando lá em casa e do nada a galera me falava comigo assim, xingando, já tipo, pô, caiu o servidor aqui, o que que eu aconteceu e tinha que tal. desligar, galera. Aí quando eu fui ver, foi minha mãe que desligou, porque ela falou, não, tava ligado há muito tempo. Gastando muita energia. Cara, Muito bom. muito bacana essa ideia. Antes de a gente avançar para a parte aqui do bloco de empreender fora do Brasil, né? Empreender, trazer esse contraste de empreender no Brasil e fora do Brasil. Cara, eu lembrei agora, a gente estava conversando sobre o último podcast com o Campbell e ele trouxe uma parada muito interessante que eu acho importante ressaltar aqui, que é a questão de acessibilidade. Então, vou fazer uma autodescrição minha, depois você fala também uma autodescrição sua. Então, né, é, me chamo Joacir Marante, tenho 31 anos, eu tô de camiseta preta, uso óculos, tenho poucos cabelos, tenho barba, né, tenho 1,60 m, tô aqui no meu escritório em casa, logo de fundo ali tem alguns action figure, né, do Thanos, Homem de Ferro, Naruto, algumas coisas ali, God of War. Então, é uma maneira de a gente ser inclusivo, né, pensar nessas pessoas também. E aí eu passo para você falar um pouquinho, sou moreno, né, e passo para você fazer uma autodescrição, resumidamente, antes de a gente começar por esse bloco. Pô, legal, cara, que muito top mesmo. Bom, sou o Diego, olha aí, eu tenho que fazer as contas. Tenho 30 não, galera, tenho 28 anos, vou fazer 29 mês que vem. Tenho 1,80 m e meio e tô sentado aqui na minha empresa, no meu escritório. Atrás de mim tem umas estantes com algumas fotos da minha família, alguns livros que eu gosto muito sobre inteligência artificial, tecnologia em geral. Tem um quadro bem em cima de mim aqui, eu acho que dá para ver, para a galera que queria muito contar esse quadro, mas eu peguei lá no Vale do Silício, no Museu de Tecnologia, e esse quadro está só escrito meu nome mesmo, mas foi impresso num computador de 1967. Cara, que legal, hein? Esse quadro tem história. E tô falando aqui de Nova Lima, Minas Gerais, né? Bacana. Pessoal, o primeiro bloco, então, é empreender no Brasil versus os Estados Unidos, né? Vamos falar um pouco sobre
as principais diferenças de mercado, cultura, maturidade tecnológica. E a primeira pergunta que eu te faço, Diego, o que te fez decidir, né, sair do Brasil e construir sua carreira? E também, se você quiser dar um resumo da sua carreira, tipo, de tanto a tanto, atuei no Brasil, atuei com tal tecnologia, fui estudando inglês e decidi ir para fora. Então, você já pega esse gancho e já meio que explica também, testa um pouco da sua trajetória, resumidamente. Pô, Júnior, eu comecei lá em acho que 2012, estava no terceiro ano da escola e eu já estava há uns 2, 3 anos fazendo, uns 2 anos, fazendo curso, porque tudo começou lá com um jogo online, quando eu me apaixonei por ter um servidor e eu tinha que dar manutenção no site. Porque a única coisa que eu sabia mexer ali, que eu entendi mais ou menos, era o site. E aí eu consegui muito o apoio dos meus pais naquela época, então, no caso, eles pagaram um curso para mim de PHP, mais especificamente, fiz numa escola que chamava TDS, você vai lembrar, lá em Cuiabá Sim. mesmo. E eu passei uns 2 anos ali pegando muito freela, então eu comecei com freela. Eu acho que eu me destaquei bastante da galera ali, por ser muito novinho, sabe? Então, tipo, tinha 9, 10 anos de idade, e acho que uns 10. Talvez, eu não lembro mais, velho. Mas era muito no comecinho ali. E aí eu peguei. A galera chegava na TDS pedindo freela. E a TDS não fazia freelancer, né? Eles não faziam de fato site nem nada disso. Então eles precisavam indicar para alguém. E esse alguém era eu. Pagava comissão para eles, prestava o serviço. E era engraçado porque, como eu tinha pouca idade, quem negociava os sites era minha mãe. Então eu ia na reunião e sentava lá o cliente, eu e minha mãe do outro lado, né? Eu falava quanto que custava, o que eu ia fazer, e ela que negociava. Aí eu comecei assim, quando foi. Aí eu fiz mais, tipo, um curso ou dois. Quando eu completei 15 anos, eu estava no terceiro ano, eu fui fazer estágio. Surgiu um estágio que também foi indicação da TDS, eles que me colocaram. E aí eu nem pensei, né, cara? Eu sempre amei aquilo, eu só fui. Eu fazia, sei lá, acho que ganhava R$ 400 e trabalhava meio período. Era muito louco. Tipo assim, no sentido de como muda as coisas hoje em dia, o tanto que tá valorizado o programador hoje em dia, né? E aí eu estagiei, aí depois de lá para cá, bom, aí eu trabalhei em mais 2 ou 3 empresas no Brasil, mais especificamente em Cuiabá, né, umas empresas locais, e trabalhei de 2012 a 2018 ali mais regional, mais Brasil mesmo, ali na região em Cuiabá específico, não era nem nível Brasil. Aí quando foi final de 2018, eu decidi trabalhar para fora, aí surgiu essa oportunidade, fiz a entrevista, deu tudo certo, e comecei a trabalhar, de fato, foi em dezembro de 2018. Final de 2018, começo de 2019. E aí, de lá para cá, passei por 3 ou 4 empresas, talvez um pouco mais de projetos, mas 4 empresas, prestando consultoria, né, fazendo... Primeiro comecei como full stack ali, atuando de ponta a ponta em tudo, aí depois liderei alguns times, e aí de 2019 para cá eu tenho prestado muita consultoria para fora, e esse ano agora, 2025, agora mais para o final do ano, estou consolidando tudo. Tem uma empresa agora, né, a Logic Beat aqui, e estou começando uma operação também no Brasil, muito em breve. Um pouco de spoiler aí. Tá, bacana. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho também que, né, você depois, no final, vai falar de umas possíveis vagas, né, o que que você espera. A gente pode tocar isso um pouco mais para o final. Muito bacana. Abrir empresa, né, nos Estados Unidos é mais fácil? O que você achou? É mais fácil que aqui no Brasil? Tipo assim, você está iniciando agora no Brasil, acho que essa pergunta nem caberia tão bem. Mas assim, qual que foi sua experiência lá de atuar fora? Qual que foi esse choque cultural? Vamos mudar um pouco essa questão antes de a gente avançar para essa parte de empreendedorismo. Como que foi o choque cultural de você estar atuando fora do Brasil? Que às vezes o pessoal acha que é uma coisa assim de outro mundo, né? Então fala um pouquinho aí, tipo, cara, não precisa saber inglês, por exemplo, o pessoal sempre fala para mim, não precisa estar 100% fluente, mas você precisa entender algumas coisas, você precisa, então para você dar uma dica nesse aspecto aí, como que tá sendo, como que foi o início de atuar lá, né? Quais foram as dificuldades, o desafio que você sentiu? Cara, vou ser bem honesto, tipo,
sou muito tímido contra de estar perfeito para começar. Então, quando eu fiz, eu não lembro exatamente quando, mas eu fiz, tipo, foi 1 ano de inglês numa escola, acho que chamava Uptime, nem sei se existe mais, mas eu fiz em Cuiabá. E foi 1 ano, cara. Tipo, foi o suficiente. E quando eu entrei, nossa, teve uma barreira linguística, cultural, fora o técnico mesmo, que já apanhei bastante demais mesmo. Então era um desafio enorme, mas muito mais na minha cabeça, porque quando de fato eu entrei, eu vi que, tipo, não era bem assim. Começando pelo inglês, vai. Com o tempo, eu percebi que eu só ficava muito mais nervoso do que de fato meu inglês era. Na minha cabeça, meu inglês era horrível, mas não era. Era tipo assim, eu chamo de. A gente chama de inglês suficientemente bom. Que é, cara, não precisa ser inglês perfeito nem de longe. Eu vou saber, cara, até hoje eu tô aprendendo palavra. Eu desligo numa reunião, puta, aprendi um trem novo. Então, tipo, não existe isso. Você esperar para ficar perfeito e aí sim você achar vaga. Então, corta essa. Inglês é suficientemente bom, entendeu? Falou, pode, cara, tô- eu vou ser honesto. Se eu achar uma pessoa, um brasileiro, que vai trabalhar ali prestando serviço para fora, que fala perfeitamente inglês, ixi, não existe, entendeu? Então, essa do inglês não existe, não. Aí teve sim a barreira cultural, eu acho que, nossa, essa realmente eu aprendi demais, assim, demais, 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 demais. Porque é uma outra forma de pensar, né? Mas de forma alguma isso também é impeditivo, eu acho que só cresci com isso. Os americanos, minha comparação mais esdrúxula, assim, mais grosso modo, o brasileiro, pelo menos meus 6, 7 anos de experiência no Brasil, me mostrou que a gente tem um planejamento muito não tão forte, vai. A gente é muito mais go horse, tipo, a gente vai fazendo as coisas e vai fazendo e prazo sempre curto, aquela loucura. E, e lá fora não, a coisa lá fora para mim foi muito um choque, que lá eles não estão, tipo assim, pelo menos as empresas que eu passei, todas elas na real, sem exceção, eles não estão ligando para pressa por pressa, existe um investimento em planejar. E isso não encaixava na minha cabeça no começo. Tanto que eu apanhei demais para escrever documentos, né? Escrever documentos de arquitetura, sabe? Quando você trabalha remoto, você imagina, quando você está no escritório, comunicação é assim: ah, você travou, você bate no ombro do coleguinha, você tira a sua dúvida. Você está ali tomando um café, você tira a sua dúvida. Você vai num almoço, você está conversando, você aprende. Então tem uma Não troca. tinha chat GPT, Diego. Não tinha, velho. GPT é muito novo. Mas essa coisa do remoto, né? Também eu acho que teve essa barreira assim inicial. Então a dica que eu dou é, cara, inglês suficientemente bom, não trava, tá tudo certo. Barreira cultural, a galera lá, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria dos americanos eles fazem um trabalho onde se investe uma energia planejando de fato para depois executar, para fazer algo bem feito. E outro ponto é trabalhar remoto, né? Então, obviamente, eu sempre morei no Brasil e para eu trabalhar, prestar consultoria para fora, tem que ser remoto. Então, essa barreira de comunicação, acho que vale a pena demais, assim, e com a mente aberta, coração aberto, que comunicar, é melhor você comunicar demais do que comunicar de menos. Então, escrever, mesmo que for óbvio, ouvir bastante, fazer 2, 3 vezes a mesma pergunta se necessário, tudo isso aí eu aprendi, entendeu? E o pessoal ajuda, Diego? Tipo assim, se você tiver dificuldade de expressar alguma coisa, o pessoal, tipo, releva ou, tipo, tem que se virar mesmo e... Cara, essa é uma boa pergunta. A galera, todas as pessoas que eu trabalhei lá para fora, eu tive, talvez foi sorte, talvez dê para generalizar, mas eu acho que eu tive muita sorte assim nesse sentido. As pessoas foram muito sempre pacientes, sempre me dando feedback. E eu acho que também teve muito de um combinado inicial. Então,
isso é muito meu, assim, eu aprendi isso com meu pai, na real, né? Que toda vez que eu ia entrar, por exemplo, numa nova jornada, num novo emprego, eu sempre combinava as coisas de início. E uma das coisas que eu sempre gostei de combinar de início é falar, cara, ó, de tempos em tempos eu preciso que você me dá feedback. Então, essa abertura de pedir o feedback me ajudou demais a crescer, sabe, no rumo certo. Então, as pessoas eram muito pacienciosas, me davam muito feedback. E outra, como você está trabalhando com norte-americanos nativos, e eles estão contratando, tipo assim, conscientemente, eles querem uma mão de obra do Brasil, uma mão de obra que é de outro país. Então, tipo, cara, é natural que não vai ser um inglês perfeito, que tem barreira cultural, então eles já vão abertos, né, com essa mentalidade. Então, pô, não tem como dar errado, Cara, entendeu? muito bacana. Pensando um pouco dessa questão de cultura, cara, só pra gente encerrar esse assunto. No Brasil, cara, eu trabalhei em lugares que se preocupavam e se preocupam com a questão do planejamento, da parte de arquitetura. Mas eu trabalhei em alguns lugares, geralmente empresa privada, que o foco é muito eficiência operacional, é, o foco é entregas rápidas, tipo, entregas a qualquer custo. Existe muito essa questão de faz, roda e depois a gente vê, né? Tipo, aí acontece que nascem os sistemas já com prazo de validade, né? Então, tipo assim, não dá tanto prazo. Então, o pessoal tá muito nessa questão de. Hoje existem diversas ferramentas que você consegue prototipar, Sim. tracionar o desenvolvimento, e às vezes o pessoal, tipo, acha que porque um desenvolvedor entrega isso em 2 dias e o outro vai entregar em 4, 5, e o que de 2 dias está entregando uma boa solução, e às vezes não. Mas o CEO, às vezes, ou o diretor de operações ali, ele se preocupa com prazo. Ele não se preocupa, ele não consegue enxergar e nem entender por trás Uhum. disso, né? Que é uma estrutura, que não é uma estrutura escalável. Então, Uhum. para trazer também essa preocupação e essa questão, a pergunta, na verdade, que eu queria fazer era o Uhum. seguinte: aqui no Brasil a gente enxerga também uma questão política, cara, de apadrinhamento. Eu queria saber, tipo, se lá fora existe isso. Tipo assim, existe no Brasil algo no sentido de, às vezes a pessoa tá na função que ela tá e ela não tem todo o conhecimento técnico para estar ali, ou de gestão, mas ela tem alguém que indicou ela. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos também existe essa cultura, se você, ou não, cara. Lá é mais difícil, lá você tem que ser técnico mesmo, você tem que conquistar isso para você ser reconhecido. Eles são muito abertos à troca de experiência, em ajudar. Em alguns casos aqui no Brasil, tem pessoas que elas não querem te passar informação. Elas não querem compartilhar o conhecimento com medo de perder a função ou cargo, algo nesse sentido. Se você sentiu isso lá fora também, ou não. Caramba, deixa eu separar aqui na minha cabeça. Em relação a apadrinhamento, pô, muito difícil, eu nem tenho lugar de fala para isso, sabe? Eu realmente não tenho, nem passei por perto de experiência. Todas as pessoas que eu trabalhei, ou trabalhei para, ou trabalhei com, sem reclamação nenhuma, assim, sempre foram pessoas muito profissionais no que faziam, sabe? Aprendi muito, enfim, então eu realmente não sei falar sobre isso, assim. Mas sobre essa questão do medo de conhecimento, eu acho que tem muito a ver com empresa, né, Júnior? Não sei se tem a ver com o país, assim, é ruim às vezes generalizar, né? Mas eu posso falar de mim, eu realmente tive muita essa sorte de ter bons tutores, né? Então, o meu ex-chefe, o Daniel Alcanja, um grande abraço aí, inclusive, se estiver ouvindo a gente. Ele é CEO da Trio, né? Uma empresa norte-americana fundada em Boston, Massachusetts, e ele foi um excelente tutor para mim, aprendi muito com ele. Ele nunca teve medo de me passar conhecimento nem nada. E, e os outros chefes que eu também tive, também mesma coisa. Colegas, agora descendo um pouco mais no nível hierárquico, né? Sempre tive essa mentalidade. Acho que justamente por esse exemplo, eu sempre tive essa mentalidade de que quanto mais eu der, mais eu aprendo. Por exemplo, assim, eu vou ensino alguma coisa, cara, eu tô aprendendo o dobro. Porque no mais, eu acho que eu quero, na real, que a empresa realmente dê certo. Eu quero
fazer falta na empresa porque eu presto um bom serviço. E às vezes esse prestar bom serviço não tem só a ver com o que é o meu técnico ali no dia a dia, mas com é um cara que faz falta no time, que entende a empresa de fato, que ajuda os colegas, que está ali por todo mundo. Tem muitas skills que é além do só daquela coisa do cargo, né? É um padrão muito escasso para mim, assim, tipo, eu nunca olhei para essa vertente. E aí, com o tempo, essa mentalidade foi mudando, foi aprimorando, as coisas foram. Hoje eu penso ainda mais diferente. Hoje, na real, os meus parceiros, né? Nem gosto de chamar de meus liderados, vamos dizer assim. Eu já treino eles. Cara, o primeiro papo que eu tenho com eles é: ó, eu vou te treinar, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, com o propósito de você me substituir. Eu Cara, nem bacana quero. isso. Então, tipo assim, Essa cultura de não tem delegar, né? Tipo essa. assim, cara, não tá comigo, não tá preso em mim. Você tem que continuar rodando sem eu estar aqui. Exatamente. Total, pô. Sacou? Eu sou só uma peça aqui. Tudo que eu puder. Nossa, a paixão da minha vida é ver um cara que, tipo, tem vontade, tem fome. E aí o cara faz muitas perguntas, tipo assim, tá, no sentido de estar interessado, sabe? Pô, caramba, cara, isso é muito foda mesmo. Porque como que não ajuda uma pessoa assim, meu? Entendeu? Então, é Cara, é mais ou muito menos isso. interessante esse ponto de vista, porque, igual você falou, existe um contraste, né? Como você já atuou, entendeu essa cultura lá, e isso talvez esteja muito enraizado lá nesse aspecto, você trazer isso, né? Lógico que você falou de empresa para empresa, isso, né? Tem empresa que vai tracionar essa cultura e tem empresas que não, né? Então, mas isso é bem bacana, porque justamente como você falou, eu não quero nada que dependa de mim, eu quero, tipo assim, chegar, te explicar o processo e o processo agora é seu. E se for vir outra pessoa futuramente, você consiga repassar isso também, não fique preso em você. Isso possa rodar e todo mundo tá na mesma linha, entendeu? O cara tiver um problema, não ficar te acionando toda hora. Ele sabe como resolver, ele sabe qual o caminho trilhar, e você treinou ele para ele realmente te substituir, né? Para você sair de férias, né? E às vezes aqui no Brasil, eu tenho certeza, as pessoas que estão ouvindo aqui vão concordar comigo, que às vezes a gente não acontece isso, né? Lógico, é, voltando, depende de empresa para empresa, mas às vezes acontece que, tipo assim, aquilo ali só fica amarrado na pessoa, aquilo ali centralizado, porque a pessoa tem medo de passar, medo de, sei lá, alguém substituir ela. Mas, enfim. Falando um pouco agora aí, Diego, da parte de empreender, você que já tá, né, começou um pouco aqui já no Brasil com a parte de empreender com inteligência artificial, a gente estava conversando um pouquinho antes. Como é que você enxerga essa questão lá, né, fora do Brasil aí, da parte de incentivo? Existe incentivo nesse aspecto? Empreender lá fora é mais difícil que empreender aqui dentro? Quais são essas diferenças que você já conseguiu identificar de empreender fora do Brasil e empreender no Brasil? Principalmente Essa é no uma ramo de boa. software, né? Desenvolvimento de software e IA agora, né? Todo mundo está falando de IA. Não, essa é uma boa pergunta. Eu acho que até começando a falar um pouco de IA especificamente, eu não tenho um número exato aqui, deveria, mas não tenho um número exato, mas a grande maioria massiva de usuários de IA, o Brasil está disparado, velho. Comparado aos Estados Unidos, o Brasil é disparado um dos maiores, se não o maior, país com usuários de IA. Então, assim, acho que já começa por aí, né? Só para a gente entender um panorama aqui. Agora, falando de empreendedorismo. Eu acho que o primeiro ponto que vale mencionar, assim, uma das coisas que me impulsionou lá atrás a decidir e querer ter carreira internacional foi justamente, inclusive foi bem antes de todo esse glamour, né? Tipo, de desenvolvedor ganhar super bem e tal. Eu vi isso acontecer. Eu não entrei na programação quando isso já tinha acontecido, entrei muito antes. Então, por que eu estou contando isso? Só para exemplificar que lá atrás, quando eu entrei com a ideia do ter uma carreira internacional, era justamente porque, cara, o dólar é uma moeda global. O inglês é uma língua global. Logo, se eu ganhar em dólar e falar inglês, eu sou do mundo e já não me prendo a vagas de Cuiabá ou do Brasil. Então era muito nessa pegada a minha mentalidade, entendeu? Queria muito aprender com outras culturas, enfim. E aí, por que eu contei isso? Porque
eu acho que empreender lá fora vem da mesma veia, sacou? Tipo, vamos lá, se você é um desenvolvedor ou um aspirante de tecnologia, enfim, está pensando em empreender. Se você fizer esse produto, vamos dizer que ele tem fit só para o Brasil, é uma coisa. Mas se ele for um fit, tipo assim, fit que eu digo tem um caso de uso, tem potenciais clientes, vamos falar mais fácil. Potenciais clientes lá fora ou em qualquer lugar do mundo, por que você já não faz um MVP tentando validar lá fora? Hoje em dia, a curva ainda ficou ainda muito menor com o IA traduzindo o texto de português para inglês. Tão simples, tanto de vídeo explicando a galera aí. Hoje eles têm um termo que do inglês seria solopreneur, né? Mas da tradução literal, que é uma palavra cunhada, não existe, né? Seria tipo assim, um empreendedor solo, sacou? É uma expressão muito comum, que é onde a galera tem uma carreira, um trabalho ali, mas também tem um trabalho à parte, eles, né, um side hustle, tipo um trabalho, tipo assim, fora do expediente, que o cara testa um MVP, ele é um solopreneur ali, um empresário individual, tá testando as coisas e dá certo. Muitas vezes não é um norte-americano, porém é uma pessoa do mundo que mora em qualquer outro país, cara. Sei lá, na Índia, no Kuwait, na Ásia, em qualquer lugar da Ásia, na Europa, e o cara lança um MVP com IA, com um monte de ferramenta aí que ajuda super rápido para o mundo. Então, acho que essa questão de empreender lá fora, agora ainda ficou muito mais fácil, mas vem da mesma vez, se você me perguntar por que empreender lá fora, seria isso, entendeu? Seria tipo, pô, você já tem um produto, se ele tem caso de uso para o mundo, né? Tipo, qualquer pessoa do mundo poderia ser seu cliente, por que você já não lança global? Entendi, Entendeu? faz sentido. Mas igual você falou, os brasileiros já estão usando IA aqui, fazendo bastante aplicação, fazendo teste, botando, né, de fato em prática, com bastante diferentes tipos de problemas. Você acha que empreender lá fora em IA seria mais fácil, no sentido, tipo assim, você acha que aqui está mais acelerado que lá fora, então, do seu ponto de vista, tipo assim, nessa parte de inteligência artificial? Depende, né? Depende. Realmente a gente não pode esquecer que a maior parte das big techs que são responsáveis pela criação dos modelos de linguagem, das IAs em geral, elas ainda estão baseadas na América do Norte. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de poder de investimento mesmo, sabe? Agora, em relação a potencial, tipo, de fazer acontecer, se aqui é. Cara, aqui tem muito problema, então isso é um sinal bom, né, pra gente. Porque tem oportunidade, onde tem problema tem oportunidade. E o brasileiro sempre foi muito famoso, né? Eu acho que posso me incluir nisso. A gente sempre dá um jeito de resolver um problema. Com IA, então, a coisa ficou absurdamente rápida, né? As coisas se moldam muito rápido, tudo muda muito rápido. A gente está sempre fazendo uma automação aqui e ali, enfim. Então, assim, e tem mais um ponto, tá? Eu acho que queria já quebrar desmistificar logo aqui para todo mundo, para dizer que o programador brasileiro, ele é super bem visto. Super, super, super bem visto. Super bem visto porque é um cara que se esforça, é um cara muito bom, uma pessoa muito boa no que faz, se esforça, então, assim, entrega, trabalha bastante, e ainda de quebra é uma mão de obra mais barata que o próprio norte-americano, com certeza. E agora, o meu quarto ponto, que esse ninguém fala, mas eu tenho propriedade para falar, eu digo que nosso país é muito abençoado, porque a gente tem programadores e gente de tecnologia até melhor, assim, numa grande maioria, temos mais programadores, né, em quantidade de número, melhores do que os próprios norte-americanos em geral, assim. Eu acho que a gente só não enxerga isso de fato porque a gente tem muito aquela síndrome do caramelo, né? Essa ainda não sei Mas, não, hein, qual que é essa?
Essa síndrome, você não sabe? É, essa eu não sei É, não. essa eu não sei não, né? É a síndrome do impostor, né? A gente sempre acha que o que é de fora é melhor, né? Ah, sim. Quando, na verdade, os programadores brasileiros são muito bem vistos e são muito bons no que fazem. Cara, isso de fato, mano, tipo assim, de fato assim, eu conheço bons, cara, desenvolvedores, os caras, tipo assim, eu não sei como que é o perfil lá, se os caras é especialista, mas os caras sabem de tudo um pouco, mano. Os caras, tipo assim, que eu conheço são muito bons desenvolvedores e é igual você falou aí, né? Às vezes o cara acha que ele não é bom o suficiente, ele tem que estar com inglês 100%. Os caras aqui, em resumo, tá ganhando 10K, sendo que os caras podiam estar ganhando 30, sei lá fora, ou muito mais, melhorando a qualidade de vida e fazendo a mesma coisa, entendeu? É porque às vezes a gente tem na mentalidade que, tipo assim, cara, os caras de lá são, tipo, extraterrestres, os caras são supers, e às vezes nem é isso. Ainda conversando com o Danilo, que era do episódio anterior lá em Portugal, ele falou, cara. A gente está começando a adotar a metodologia ágil agora, parte disso. Aqui, serviços aqui em Portugal, antes você tinha que enviar a carta, e aí depois você tinha que, eu devolvia a carta para você, então não tinha esses serviços digitais que no Brasil tu hoje tem, você consegue enxergar várias outras coisas com o GovBR hoje, vários serviços, aqui o próprio governo do estado, com carteirinha de doador de sangue, carteirinha de autista, tudo digital, entendeu? Com chatbot de interação, enfim. Eu não sei como que tá aí, como que é nos Estados Unidos esse aspecto, mas a gente às vezes é muito avançado nessa parte, né? Nossa, Muito eu, inovador. eu queria E os até. caras são bons, mano, e os caras às vezes não enxergam isso. É bom você estar falando isso porque você tem propriedade para falar, porque você conheceu essas duas culturas. Então fica muito difícil a gente comparar, tipo assim, porque a gente não tem eu não tenho essa métrica para falar, tipo assim, nós estamos inovando mais que eles, por exemplo. Você que vivenciou isso, você tem propriedade para falar disso. Isso é importante porque isso, eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo aqui vai ficar animado com isso, falar, poxa, velho, eu tenho inclusive um amigo meu, um vizinho aqui do fundo, que falou, cara, tô estudando inglês, minha meta é trampar pra fora. E o cara é bom, entendeu? E eu sei que isso vai mudar a vida dele, vai transformar a vida dele. Isso é muito importante que você deu esse feedback, porque assim, vai impactar e vai motivar o cara a continuar, entendeu? Então, assim, essa realidade que você falou é muito interessante. Cara, Total, aprofundando cara. um pouco aí na parte de inteligência artificial, o que que vocês estão trabalhando aí para fora? É algo diferente daqui do Brasil que você tem visto ou não? Como é que tá essa questão de inteligência artificial? Eu acho que muito do que está acontecendo no mundo em geral, o Brasil, de novo, o Brasil é um excelente caso de uso, sabe? Aos olhos das Big Techs que produzem LLM, que produzem as IAs, né? Tipo, os modelos de linguagem, nós somos excelentes, cara, casos de uso, eles aprendem muito com a gente. Então, assim, eu diria que o brasileiro está ditando muitas regras, muito mesmo. Porque o tanto que a gente está automatizando de tudo quanto é jeito, a gente não está perdendo muito porque está acontecendo lá fora, não, tá? Eu acho que a diferença que eu vejo, assim, no meu dia a dia mesmo, só em comparação de lá para cá, é a questão que as coisas chegam mais rápido lá. Vou dar um exemplo. Se você for hoje fazer alguma IA para voz, para ligação, para chamada de vídeo, para chamada de voz, você vai ter recurso. Que, tipo assim, uma IA vai conseguir falar em português, vai conseguir. Só que, cara, ainda não é tão fluido. Tipo assim, tem umas pausas, tem umas alucinações que o robô vai falar de um jeito que um brasileiro não falaria. E lá não, lá a coisa está muito, muito mais fluida. Mas justamente porque tudo vem de lá, né? Assim, a maioria das coisas vem de lá. Eu acho que é mais isso a diferença, saca? E um outro ponto que eu acho muito importante também falar aqui, que eu não vejo lá e que é ponto positivo para a gente. Aqui nós estamos, eu falo nós porque vamos falar a palavra IA sem ser projeto. Cara, pô, sei lá, minha esposa usa IA. O GPT dela, inclusive, é muito poético, misericórdia. Você fala com ele, ele responde assim, feliz hoje. É, nossa, velho, que saco, velho, não aguento. Mas assim, então,
muitas pessoas mesmo utilizam IA, sacou? É muito parte já do dia a dia. Enquanto que lá, eu deveria ter esse número, eu vou ter esse número da próxima. Enquanto que lá, eu sinto que a galera agora tá começando, por exemplo, na empresa mesmo, uma das empresas que eu presto consultoria, agora a galera tá realmente abraçando o GPT no dia a dia e vai. Então, assim, pô, quanto tempo que a gente já tá com o GPT no bolso, tipo, escrevendo e-mail, escrevendo documento, revisando documento. É normal, velho. Então, tipo, até a adoção em si, em massa, eu acho que a gente tá na frente. Sacou? Cara, que bacana, mano. E assim, é interessante, como você falou, da parte de adoção disso no dia a dia, que isso incorporou, cara, de uma maneira que tá mudando tudo, cara. A forma até de utilizar a internet. Tipo, você não usa quase Google mais, cara. Isso, se não me engano, agora recentemente eles lançaram um navegador, eu acho que provavelmente já deve estar rodando fora, né, ainda aqui no Brasil não sei se está rodando. E tá mudando a interação, né, de como navegar na internet, cara. Isso é muito interessante. É, E o brasileiro realmente, cara, usa IA aqui bastante, né? Eu acho que a Google aqui, né, ela deu alguns planos para estudante incentivando essa questão aqui, né? O OpenAI ainda não tem uns tokens diários, acabou, né? Acabou. E, cara, a gente não tem como ficar, eu tive que voltar a assinar. Porque, cara, realmente facilita, agiliza, traciona o nosso trabalho. É lógico, tudo usando com muito cuidado, né? Eu Sabendo acho que, inclusive, utilizar. a OpenAI tá com um plano, deve ter lançado 2 dias atrás, pela metade do preço ou menos, para o Brasil, especificamente para o Brasil. Cara, eu vou dar uma olhada, Dá uma porque olhada, que antigamente era acho que US$ 20, agora tá é tipo US$ 20 eu tô pagando. R$ 40. Não, tem um preço que acho que foi para R$ 40, e é para o Brasil. Então, assim, a OpenAI fez um plano específico para os brasileiros. Mas e aí? Continue. Cara, é muito bacana, porque o pessoal usa mesmo, e a gente tá naquela situação que a gente quer criar na Gemini é a Gen, né? Lá a gente cria, então assim, igual você falou, e dá contexto, né? Que eu quero que seja poético, igual você falou, seja isso, isso e isso. Ou não, quero que seja objetiva, clara, né? E simples, e traga uma analogia. E é interessante, né? Como que isso tem mudado a maneira de se trabalhar, né? Esse dia até mesmo, eu tava conversando aqui no condomínio aqui com um policial civil, tipo, o cara tem 45 anos, ele falou, cara, eu tô usando isso para identificar fraudes bancárias, e antes eu não sabia, porque eu não conseguia configurar no Excel, só que agora eu uso a IA para me ajudar a organizar essas informações e me gerar insights. Eu falei, cara, que massa, mano. O cara policial civil tava falando, tipo assim, que tá implementando, e ele me dando dica ainda, falando assim, cara, e aí, quando ela chega num ponto, aí eu falo bem assim, agora gera esse prompt para mim gravar esse prompt e usar em outros processos. Falei, cara, que Que massa, cara. maravilhoso, velho. O usuário, ele tá se reinventando, né? E aí entra até nesse aspecto, né, Diego, que o pessoal acha que às vezes que... O que você acha, a sua opinião? Que eu sempre vejo falar, o pessoal fala, que vai tomar um emprego, não vai tomar um emprego. Qual a sua opinião referente a isso? Tipo, cara, não vai tomar? Não, cara, depende. Eu tenho uma opinião que, tipo assim, acho que vai mudar a quantidade de emprego que vai deixar de existir, não vai ser a quantidade que vai existir. Eu acho que vai ter tipo assim, vai existir novas funções, mas não na quantidade que vai deixar de existir. Hum. Eu tô com você, tá mais nessa pegada. O, o ser humano, ele tá na Terra há 100 mil anos. Quando a gente veio com a Revolução do Fogo, muita coisa mudou. Então, muitas funções que a gente nem sabia que existia surgiu. Se você tem fogo, você consegue agora preparar alimento. Se você consegue preparar alimento, significa que assar uma carne é uma função nova. Você não sabia que assar carne era uma função até ter fogo. Então, essa é uma analogia para dizer que a IA, ela está trazendo essa revolução tão gigante, ela também está trazendo muita coisa que a gente ainda não conhece, muitas funções que, tipo, não existe. Então, assim, no meu ponto de vista, na real, isso já está acontecendo, é o meu ponto de vista, mas já está acontecendo muito mesmo, que tem várias funções que deixam de fazer sentido porque a automação e a IA faz muito melhor do que um ser humano faria. Mas isso ameaça perder tipo assim, eu perder meu emprego? Depende. Se você insistir, continuar estagnado e parado no tempo, que as coisas não vão, tipo assim, mentir para você mesmo que as coisas não vão mudar, cara, muito provavelmente isso pode ter um problema e sim, dependendo do que você faz,
muitos empregos como existem hoje vão deixar de existir, já está acontecendo. Mas muitos empregos novos vão também surgir, muitas vagas que a gente desconhece. Hoje eu estava falando com um colega ainda ontem, a gente estava brincando que hoje eu já nem codifico mais. Tipo assim, eu não escrevo código. Mas não é porque eu não mexo com código, é porque hoje eu não sou mais um engenheiro de software. Eu sou um revisador de software. Tipo assim, a IA escreve o código para mim e meu papel é garantir que eu estou guiando ela correto, sacou? Tipo, eu preciso falar para ela tudo que ela precisa saber, ela escreve o código que eu preciso e eu tenho que garantir que o que ela escreveu faz sentido. Então, tipo, essa é uma profissão que não existia, agora existe, sacou? E era uma coisa que a gente bateu um pouco papo antes disso, né? A importância, você hoje consegue revisar porque você aprendeu na marra, vamos falar, né? Eu falo assim, porque às vezes o pessoal tá saindo da faculdade hoje e o pessoal só programa com o chat GPT. E às vezes não procura entender por trás, né? Hoje você consegue olhar e falar, cara, tá indo pro caminho errado. E às vezes o cara que tá saindo agora, ele tá desenvolvendo um software, sei lá, em Lovable ou alguma outra coisa, ele não sabe o que tá vindo ali por trás. Funciona, mas até escalar isso, né? Quando escalar, para. E aí, às vezes, o cara não consegue identificar onde que tá esse problema. Então, é muito importante destacar que é necessário estudar a base, né, Diego? Tipo assim, o que diferencia hoje é o cara saber a base e tá bem firme na cabeça dele, conseguir diferenciar, igual eu tava explicando para você. Já chegamos a desenvolver soluções que, cara, rodou para 50 casos, quando a gente subiu para 1.500, travava. Aí fomos identificar que, tipo, era for dentro de for dentro de for, e era, não precisava desses for aninhado, né? Tipo assim, aí, por que que tá fazendo desse jeito? Ah, cara, o cara não sabia explicar. E aí, um dev mais, né, um tech lead foi lá e falou, cara, aqui que tá o problema. Você não precisava fazer isso, isso e isso, só até aqui nesse nível já resolveria. Então, destaque também essa importância, né, de, tipo, usar a IA, mas de forma consciente, né? Inclusive, ela tem um modo lá de você aprender, tipo, o cara aprender data science, sei lá, ela vai te dando conceitos, depois ela vai fazendo teste com você, né? Isso é bem interessante. Ah, Cara, e o que que você espera? Você que já está numa fase de contratação de novas pessoas, o que que você espera dos profissionais que estão surgindo aí? Quais são os soft skill, hard skill? Como é que você faz essa análise desse profissional hoje? pô, legal. É... um pouquinho nessa pegada, assim, de falando especificamente de programador, mas dependendo, eu acho que isso é para qualquer área. Eu acho que para você, para eu me tornar um recurso valioso para uma organização, para uma empresa, eu tenho que carregar conhecimento. Eu tenho que entender de coisas, correto? Acho que esse é o princípio. Seja você ser um programador, seja você ser um caixa de supermercado, você tem que carregar um conhecimento para ser valioso. E eu aprendi muito dessa vontade de curiosidade. Foi o que me moveu quando eu era criança e foi o que continuou me movendo até hoje. Então eu nunca gostei, me sentia muito mal de tipo de doer o corpo, assim, de tentar subir, olhar para uma coisa, para o meu trabalho e não entender o que eu estou fazendo, porque eu sempre vim dessa curiosidade. Tipo assim, por que isso faz aquilo? Por que que esse sistema funciona assim e não dessa forma? E eu acho que essa curiosidade não é só para engenharia, para programadores ou para o software, né, para a área de software e tecnologia, mas para qualquer área. Eu acho que isso diferencia muito, assim, o quão valioso o seu conhecimento é para uma empresa, para uma organização, para outras pessoas, para o mundo. Essa curiosidade move demais. Então, acho que mesmo nessa era de IA, a partir do momento que a gente perder essa curiosidade e parar de entender o porquê, ou parar de se perguntar o porquê de 2 mais 2 é 4, cara, acabou, velho. A gente está delegando totalmente à mercê, estamos à mercê da inteligência artificial, né? E aí realmente mora o perigo, eu concordo com você. Eu me formei numa era que não tinha IA, então eu não tenho muita base para falar, tipo assim, qual é o passo a passo hoje em dia para você começar, né, numa forma literal, mas eu diria que, cara, não abra mão
de se perguntar e de ter essa curiosidade de entender por que um código funciona, por que uma coisa não funciona, né? E um outro adendo, eu acho que computação em geral, ela, se você parar para entender, ela é muito novo. Computação, a gente está falando aqui de 1950, 1940 e pouquinho para cá. São 60 anos, dá mais, na real, eu tô ruim de cálculo, 70 anos, vamos dizer assim. Mas a computação no Brasil é ainda mais nova. E mesmo assim, conforme o tempo passa, a computação, qual que é a computação? É uma camada de alguém que pensou de um jeito, funcionou super bem, passou alguns anos, alguém foi lá e melhorou, escreveu outra camada. Aí passou alguns anos, aí foi uma outra pessoa lá, escreveu um outro código que deixou ainda mais simples as coisas. E vai indo. É um acúmulo de conhecimento através dos anos que a gente já não precisa mais fazer e nem entender coisas de hardware, de peças físicas de computação mais. Por que a gente não precisa? Porque os anos se passaram e aquelas pessoas foram acumulando esses níveis de conhecimento dentro da computação. Então hoje a gente já não precisa pensar em, cara, computação é eletricidade, mas você pensa em eletricidade quando você está programando, quando você está trabalhando? Você pensa não pensa, não faz sentido. Não pensa. Então a IA ela vem nesse mesmo lugar. Você vai precisar cada vez menos pensar em coisas que a gente tinha que pensar há 2, 5, 10 anos atrás. Já não precisa mais. Porém, se você deixa de entender o porquê de ter essa curiosidade, você perde o domínio sobre aquilo. Você fica totalmente à mercê. E isso é perigoso, velho. Muito perigoso. Cara, você desenvolveu uma linha de raciocínio muito interessante, né? E, igual você falou, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando de se preocupar com isso, né? Então, isso é um ponto de atenção, né, que você falou, de estar sempre curioso em entender, né, de como é que aquilo está funcionando, ter um desejo. Eu converso sempre com algumas pessoas da parte de gestão de pessoas, e em alguns lugares que a gente estava contratando, muitas vezes a gente contratava não mais técnico, né? Mas o cara, às vezes, que demonstrava ali maior interesse na vaga. Porque às vezes você pode contratar um cara técnico, daqui 2 meses ele recebe uma proposta melhor, ele vaza. Mas quando você pega alguém que fala, cara, o cara não tem tanto conhecimento técnico, mas você sente que o cara tem um desejo de aprender, de contribuir, de não, tipo, não é só salário, sabe? Aquilo ele vai transformar a vida dele, e você fala, cara, esse cara aqui vai ter um fit cultural muito bacana com a empresa, com o que a gente está procurando. E esse cara tem muito mais chance de você trazer ele para a empresa e ele ficar muito mais tempo, né? Ele ficar ali, fazer parte disso. Muito, muito importante. E como é que tá o mercado de trabalho hoje, você acha, aí fora do Brasil? Tá aquecido, não tá aquecido? Você fala, cara, tem vaga, galera, estuda, tá precisando. E o que estão precisando hoje? Você tem uma visão já da parte da área técnica. Tá precisando de desenvolvedor? Tá precisando de QA? Como é que tá? Se existe essas funções de fato? Como que tá o mercado de trabalho aí fora? O que você acha que tá mais em alta? Pô, legal. Cara, com certeza o mercado está aquecido, mas sem dúvida alguma existiu há uns 2 anos atrás, talvez um pouquinho mais um pouquinho menos, furou a bolha, né? Teve vocês aí vão lembrar, talvez, teve uma enxurrada de layoffs, de desligamentos, né? Principalmente lá na América do Norte. Depois, muito por aquele movimento quando o Elon Musk comprou o X, né, o antigo Twitter, e ele enxugou demais a operação e, cara, foi um efeito cascata e ali deu uma assustada no mercado global assim mesmo, sabe? Mas isso já faz um tempo, o mercado está totalmente recuperado. Eu acho que faz mais de 2 anos que o mercado se recuperou, então assim, minha conta aqui está errada. Então, faz bastante tempo já, inclusive. Mas o mercado está super em alta. Eu acho que não tem muito o que dizer, Júnior. Tipo assim, ó, a matemática é simples. A gente está cada vez mais consumindo tecnologia. Mais demanda de tecnologia. A oferta tem que subir também, de vaga, pô, para acompanhar. Isso é um mercado que não vai recuar. Não faz sentido recuar. Sacou? As vagas estão mudando
Eu agora respondendo um pouco mais sobre vagas. As vagas antigamente, elas tinham muito essa pegada de, pô, você precisa saber o frame, ou, tipo assim, uma biblioteca, uma coisa muito específica, né? E hoje em dia eu vejo muito mais vaga, muito mais abrangente, que é o famoso T, né? Quando você, né, sabe tudo, especifica, fica bom em uma coisa. Eu acho que isso ainda hoje faz muito mais sentido, inclusive, do que até antes. Então, assim, hoje a maioria das vagas que eu vejo, cara, tem que ser um cara que entende de ponta a ponta pelo menos um pouco de tudo. O cara sabe o que é um banco de dados em geral, o que é um front-end, o que é um back-end. Tem uma noção completa da coisa, mas ele é muito bom em, sei lá, em em fazer automações com IA ou em fazer protótipos de aplicativos móveis, entendeu? Mas Cara, se eu você ainda pudesse vejo essa falar, pegada. ser um pouco mais específico, tecnologia, tipo assim, eu falo assim, cara, Python, Go, Java, cara, essas tecnologias têm muito mercado de trabalho fora do Brasil. Tipo assim, o cara Pô, meio que legal. quer sair do Brasil, quer ir pra aí, tipo, quer ter essa experiência, ele fala, cara, vou focar nisso então. Python, vou focar no back isso, front, o que que você mais enxerga aí de pessoal De vaga? atuando, de vaga? Cara, sem dúvida alguma, a maioria massiva das vagas que vai aparecer vai ser JavaScript. Começa por aí. JavaScript provavelmente vai ter muita vaga em Python, tem muita vaga em Python mesmo. E aí vem acompanhando as outras linguagens. Eu tenho mercado para todo mundo, eu vejo que tem, de fato tem, mas eu sou muito ainda a favor hoje em dia, tipo, principalmente para quem está começando, eu acho que você tem que sim se apegar a uma linguagem, porque, cara, nessa enxurrada de informação, fulano fala que Python é melhor, que JavaScript é melhor, que o Ruby é melhor, que PHP é melhor. Eu, eu sou muito daquela assim, cara, não existe caminho errado e certo. Mas se apega a uma para iniciar, seja estratégico. Então, tipo assim, se você quer realmente começar, tá começando agora, abraça, por exemplo, JavaScript, que tem muita vaga, aprende, fica bom naquilo, mas logo se desapega. Se desapega no sentido de, tipo, entenda que é só uma linguagem, é só uma ferramenta, entendeu? Tipo, o interessante é você estar curioso e aberto para aprender outras, sacou? Começa com uma. Então, assim, eu acho que o mercado tem vaga de Java, tem muita vaga de Java também. Mas as maiorias, massivamente, uma grande maioria é JavaScript. Assim, tem muita vaga de JavaScript mesmo. Entendeu? Cara, bacana. Eu acho que assim, isso incentiva bastante o pessoal, né, que tá focado em ter essa experiência e ir para fora, e isso já dá um vislumbre do que estudar, né? Porque às vezes o cara pode estar estudando algo, tipo, que É. pode ter, mas não tem tanta quantidade de vaga. Eu não sei se você teve experiência aí, e como que tá a parte de dados, data science, data analytics, cara, tem também, como é que tá? O pessoal se preocupa com Nó, isso com BI, tipo, tem muita tem vaga para essas muita. áreas? Não é o meu forte, tipo assim, eu já trabalhei com profissionais da área, atualmente não estou trabalhando com especialistas em dados, mas não posso negar também que, cara, tá tendo muita demanda de pessoal analítico, né? Muito por conta de machine learning, de aprendizado de máquina, das próprias LLMs, a galera fazendo fine tuning. Então, assim, até a história a gente, pô, isso aqui é maravilhoso, né? O Zuckerberg, o próprio Sam Altman, né? A galera dona do OpenAI e da Meta ali, adquirindo cientistas de dados por bilhões, tipo, milhões, eu nem sei quantos zeros tem nessa conta, mas, tipo, é só para dar uma imagem de que esse mercado de dados está realmente também muito forte, entendeu? Acho que tem muita vaga também. Cara, quais skills vão diferenciar os profissionais de tecnologia nos próximos 3 anos? O que você acredita aí? Que vai ser um diferencial pro cara? Três skills? É, Cara, 3, 2? primeiro, Pode falar eu, o que você acha aí que vai diferenciar esse cara, tipo assim, que tem que se preparar pra isso.
primeiro, nunca se dá por vencido e achar que sabe tudo. Nossa, e se um dia você chegar nesse nível, acabou pra você, velho. Tipo assim, de sério, o tanto de coisa que eu aprendo com os meus colegas que estão iniciando, com assistindo muito conteúdo, consumindo muita newsletter, tá todo dia mudando muita coisa. Então, assim, primeiro, se manter curioso. Jamais entende, tipo, o mundo da tecnologia é um mundo em constante evolução. Você dorme hoje, amanhece, amanhã mudou muita coisa, velho. É simplesmente isso. Então, a primeira skill é essa. A segunda skill, inevitavelmente, domina IA. Mas não é domina de saber usar por saber usar. É dominar de entender o que que é um modelo de linguagem. Inclusive, a gente podia bater um papo até para desmistificar rapidão aqui o que que é de fato uma IA. Pode falar? Mas dominar o que que é a IA, abraçar de fato esse mundo. Eu acho que quem não fizer isso de fato, cara, acabou, sacou? Acho que na real só essas duas skills aqui já determina muito um diferencial assim de quem vai ou não prosperar nos próximos 3 anos. E cara, 3 3 anos é muito tempo, tá? Eu queria te dizer que eu não É um sei o que corte vai de muito acontecer tempo, é verdade. daqui 6 meses, tá? Se você quiser encurtar para um ano aí, acho que é o máximo. Acho que até menos. Cara, é verdade. Todo dia tem. Muda, transforma. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas tinha. O pessoal falava muito quando surgiu o IA sobre o cargo, vai surgir o cargo de engenheiro de prompt. Eu acho que esse cargo, do jeito que ele nasceu, ele morreu, cara. Porque, cara, Quem que escreve é melhor prompt pra lógico. gente? A própria IA. É a própria IA, então, tipo assim, cara, hoje em dia eu utilizo ferramentas que melhoram esses prompts. Tipo, eu escrevo o que eu quero e falo, cara, traga uma versão mais detalhada, ou mais profissional. E, cara, ele vai lá e melhora, tipo, 1000 vezes melhor. Tipo, cara, eu falo, cara. Então, igual você falou, as coisas estão nascendo e morrendo, né? Estão mudando muito rápido. Você pode dormir empregado, eu falo assim, cara, vou estudar isso. Você fala, cara, amanhã já acabou essa área. Então, ficar atento a isso também, né? E é igual você falou, não usar IA por IA, mas usar IA atrelada ao negócio, né? Que impacte em algum lugar, que melhore a eficiência, que melhore a qualidade, que melhore aquela operação, né? Sempre pensar nisso, né? A tecnologia eu sempre falo que é um meio, né? Não é um fim em si mesmo. Então, se você usar a tecnologia para ela morrer em si mesma, cara, não melhorar nenhum processo, não melhorar nada, tipo, cara, tá usando para quê, né? Então, sempre pensar também alinhado a esse negócio. Cara, você quer falar um pouco de. Você tinha falado de LLM, IA, você quer desmistificar um pouco essa parte do que você acha de que talvez o pessoal às vezes acha que é uma coisa e não é? Ou qual que é a sua opinião sobre isso, nesse sentido que você tinha falado? É, eu recentemente, faz uns 3 meses, eu entrei como tech lead num projeto e eu entendi na pele o tanto que às vezes os próprios programadores sentem um pouco de aversão, é a melhor palavra, é, a de fato dominar a IA, de fato entender o que é, sacou? É como se na cabeça, tipo assim, de muita gente é como se fosse uma mágica, quase um trem muito mágico, sabe? E tipo, é justamente pelo que a gente estava falando agora há pouco, essa questão de a gente tem que dominar, a gente tem que entender o que é, que eu acho muito importante desmistificar, sabe? Então, assim, cara, na real, IA, vamos falar assim, IA é um termo que a gente utiliza para falar sobre computação que consegue gerar recursos, consegue gerar coisas, né? Que antigamente, para você gerar um texto, você tinha que sentar a bunda no computador e digitar por horas um documento do Word. Hoje em dia, um computador consegue gerar texto de forma inteligente. Então, a gente utiliza o termo IA para tudo que para tudo que um próprio computador consegue gerar de recurso. Acho que essa é a primeira desmistificação, só para a gente ficar na mesma página. E aí, dentro desse cunho, dessa palavra IA, inteligência artificial, existem várias subcamadas. Mas a mais comum que a gente ouve e que a gente está no dia a dia, o próprio GPT está no celular, no chat GPT está instalado no celular de muita gente, o Gemini, né, o Claude, tem
várias desses aplicativos de Big Tech estão no celular de todo mundo, tá na mão de todo mundo no dia a dia. E todo o que elas são em comum? Elas são uma LLM, né? Uma Large Language Model. Mas do português simples é um modelo de linguagem largo, fica até ruim traduzir assim, né? Então, assim, de uma forma muito, muito simples, uma LLM, né, ou uma IA desses aplicativos que eu citei, eles vão produzir coisas, correto? Voltando lá no que a gente falou no início. E aí ele pode produzir um texto, como ele pode produzir um vídeo, como ele pode produzir uma imagem, um áudio, um som, ou tudo isso ao mesmo tempo, ou um site. Então tem vários tipos de coisas que eles podem produzir. E como que acontece isso? É justamente esse modelo de linguagem, você pode pensar que ele é um compilado gigantesco, como se fosse um Wikipedia, vamos dizer, de um grosso, um modo grosso, né? Tipo, como se fosse um compilado de muita, muita, muita informação, um banco de dados gigantesco, que por ele estar ali compilado, existe um cálculo, lógico, aí a gente não vai entrar nesse detalhe, eu não quero complicar de forma alguma. Existe um cálculo matemático que, se você falar assim, vamos dizer uma forma analogia simples. Qual que é a capital do Brasil? Você faz essa pergunta e dá um enter na IA, no chat GPT. Por ele ter esse compilado gigantesco de dados, vai existir uma computação ali, um cálculo matemático, que ele vai entender que não existe uma racionalidade como um ser humano faz. Não é nada disso, é muito mais simples. É simplesmente um cálculo matemático que vai entender qual que é a próxima letra que faz mais sentido com base no que eu aprendi aqui. Né? Porque ele aprendeu, ele tem uma base gigantesca de dados. Todas as vezes que surgiu perguntas parecidas, palavras parecidas, letras parecidas, a letra que mais fez sentido de resposta foi B, a primeira letra. Aí existe um outro, aí repete o mesmo processo. Qual que é a próxima letra que mais faz sentido para responder essa pergunta de qual é a capital do Brasil? Aqui no meu conjunto de informações, eu aprendi que a maioria das vezes que isso apareceu foi a letra R, depois a letra A, depois a letra S, até formar Brasília. Então é simplesmente um cálculo matemático com base em muito conhecimento acumulado. E aí, se a gente entende e abraça isso de fato, as coisas simplificam muito. Porque daí tudo que você vai começar a ver daqui para frente, mesmo que gere um super vídeo bacana, mesmo que gere uma imagem muito linda, ou um site muito bacana, você entende que a base é essa. Entende? Então, é muito mais simples do que muita gente acredita que é, sacou? Cara, acho que você explicou muito bem, né? E você falou, né, dessa questão de previsão, por isso que a parte do prompt, do contexto é muito importante, né? Eu sempre brinco, tipo assim, como que ela sabe que quando eu falar a palavra manga, né? Como que se ela tá falando de uma manga de uma roupa ou uma manga fruta? Às vezes ela vai entender o contexto dessa pergunta, né? E é justamente isso, ela entende esse contexto e fala, cara, tá falando da fruta, não tá falando da manga da camiseta. Agora, se eu tivesse uma loja de roupa e perguntando, sei lá, alguma coisa assim daqui, talvez ele associasse isso. E é muito interessante a gente entender por trás ou tentar pensar como que isso funciona, né? Que, igual você falou, não é mágica, é um cálculo, é um conjunto, um monte de cálculos matemáticos que vai tentar prever o resultado daquela resposta, né? E isso gera uma pontuação, se é uma pontuação alta, a proximidade é muito alta. É por isso que não é 100%, né? Existe um cálculo que mostra lá a proximidade disso está no caminho correto. Cara, a gente já está finalizando já, né, Diego? Eu acho que você trouxe bastante insights bacana, né, de empreender fora do Brasil, empreender no Brasil, a carreira, né, sua trajetória, suas experiências, os desafios, né, quebrou um pouco essa questão de o pessoal, eu acho que eu tenho que estar expert em inglês, vou ter que estudar 2 anos de inglês para depois eu tentar alguma coisa, entendeu? Existem vários métodos, né, que hoje, né, você pode estar aplicando, flashcard, sei lá, procurando um meetup de A própria IA. inglês ou alguma. Hã? A própria IA, usa IA A para própria aprender. IA, verdade, cara. A própria IA, enfim. E tá praticando isso, né? Sempre tá praticando e aplicar as vagas. É igual um amigo meu que a gente falou da entrevista de Portugal. Ele falou, cara, eu comecei a aplicar as vagas. Eu tinha medo antes de aplicar para as vagas.
comecei a aplicar, até que surgiu uma vaga, não entendi muito o que o cara falou, mas fui mesmo assim com medo, fui indo, e cara, agora eu tô aqui em Portugal, entendeu? Então acho que vai muito desse aspecto também, né, de quebrar um pouco isso, que tem que estar 100%, tem que estar entendendo tudo, falando tudo, e isso é Nossa, muito é importante. muito mesmo. E, cara, principalmente, eu acho que assim, até eu fiquei motivado, cara, tipo assim, sério mesmo. Eu já comecei, né, eu gosto, tipo, aí vai surgindo outros desafios, outras oportunidades, né, mas assim, esse amigo meu, por exemplo, que tá estudando agora, ele tá bem focado, né, ele até saiu de um emprego que ele tava ganhando muito bem, tipo assim, pelo menos do meu ponto de vista, ele falou, cara, eu vou procurar um emprego, né, que me deixe um pouco mais tranquilo para me estudar inglês. Tá fazendo aula particulares, tá usando IA, enfim. E se você traçar essa meta, né, Diego, hoje com o IA, acho que, como você falou, você estudou um ano, talvez com o IA ali Cara, 6 meses você já consiga já aplicar já para algumas vagas. nunca teve uma melhor época para entrar na área de tecnologia. É a melhor época disparado, velho. Entendeu? Se você souber utilizar a IA, abraçar de fato para aprender, para se destacar em geral, movido por essa curiosidade, essa vontade, cara, nunca foi. Poxa, é a melhor época para você ser um programador, entende? Para você realmente entrar de cabeça nesse mundo. Nossa, é quase que bobeira não se deixar travar por achar que é complicado, sabe? Então, Cara, nunca houve uma melhor deixa, época. deixa eu só te perguntar uma coisa. Tinha anotado aqui que era o seguinte: certificações e diplomas importam, do seu ponto de vista, para trabalhar fora do Brasil? Tipo assim, o pessoal. Tipo, o certificado hoje de graduação que serve alguma coisa para fora? Tipo assim, não, eles querem saber se você realmente sabe desenvolver e resolver o problema. Cara, eu vou dizer que muito pouco, importa muito pouco. Certificado de treinamento ou coisas avulsas, não importa nada. Tipo, basicamente, o que algumas vagas vão pedir vai ser nível de inglês, algumas vagas vão pedir C2, C1, alguma coisa nesse sentido, né, que é um nível muito tranquilo. Algumas vagas ainda insistem em pedir de ter algum curso de graduação, né? Em tecnologia, mas ó, cada dia que passa isso importa ainda menos. Eu mesmo, todas as vagas que eu passei, os projetos que eu trabalhei, isso nunca importou. Então é muito mais do que a pessoa já fez de histórico, entendeu? Ou do que a pessoa está disposta a fazer mesmo. A E eles barreira de avaliam isso entrada é muito. como Git? Tipo assim, cara, ou resolve para mim tal coisa aqui. É, Como que eles depende muito, tipo, né? conseguem, Depende muito. pelos lugares que você passou? Lógico, pode ser que as pessoas já te conheciam, ou foi indicação, mas o que você acha que eles Sim. avaliariam? Tipo assim, o cara sabe Java, sabe Python, tipo assim, tem uma graduação aqui, você falou a questão da certificação, né? Você falou, cara, a certificação tem validade, tipo, se o cara, sei lá, tirei certificação na AWS, em Java, cara, não. Eles vão Cara, eu talvez vou passar um dizer que teste, alguma não, coisa. velho. Vou dizer que não, porque não tem tanta validade assim, porque se você tivesse certificado e aí na hora do teste, porque sempre tem um teste, você mostrar que não sabe ou que não tem experiência com aquilo, não vai importar. Você tem que saber, sacou? Tem que ter mão na massa, mostrar que sabe. Então, tipo. Então sempre tem um teste. Então, tipo assim, os caras jogam. Depende de empresa para empresa. Tem empresas que eu aprendi com um amigo meu, o Gabriel Ávila. Ele me ensinou que quanto mais etapas tiver num processo de entrevista, você mais desconfia da empresa. Porque, tipo, não é para ser complicado, sacou? Eu acho que um processo saudável ali que eu vi muitas vezes, eu já vivi, você tem o screening, que é a primeira reunião para se conhecer, entender um pouco mais da vaga, a pessoa te entender um básico. Aí vai ter um segundo ali que pode ser um take home, né? Que seria um teste para você muitas vezes fazer em casa. Você vai ter um prazo ali, 1, 2, 3 dias que seja.
E aí vai ter ali uma próxima etapa dali a pouco, falar com um CEO ou alguém mais acima, se passar, se der tudo certo, e acabou, sacou? 3, 4 etapas no máximo. Mas tem empresas aí que fazem 7, 8 etapas, e aí, cara, desconfia, tipo, muita energia, sei lá, estranho. Mas na prática é isso, sempre, não vou falar sempre, mas na maioria das vezes é isso, tem sempre na maioria das vezes tem um teste para você fazer ou em casa ou fazer online, mas alguma coisa para validar que você disse, que você sabe realmente, que você falou que sabe, acontece, sacou? Tem que ter esse teste, entendeu? Cara, você acha que vai chegar num ponto que a carreira. Tipo assim, eu também já tive algumas discussões que é o seguinte: que a carreira de dev vai acabar porque os caras vão só escrever prompt e vai fazer sistema. Você acha que pode chegar no nível nesse sentido? Tipo, sei lá, você ouviu falar da ferramenta Lovable. Tipo assim, se você escrever um prompt bonitinho, falar para ela escrever lógico, um sistema, vou falar um sistema transacional grande, um RP, nada nesse sentido, mas você pegar uma startup, alguma coisa, eu utilizo muito para isso, para validar uma ideia, eu tirar do papel, eu já criar um corpo ali, né? Ela consegue escrever, trazer um projetinho bonito e assim, cara, em tipo, sei lá, 2, 3 minutinhos depois que você escrever um prompt. Você acha que pode chegar num nível de que desenvolver mesmo. Na verdade já tá, né? Porque igual você falou, você faz uma revisão, mas um nível que vai chegar numa acurácia, assim, tipo assim, que, cara, vai ficar só escrevendo prompt. Agora melhor é assim, crie tal campo, faça isso, isso e isso. Você acha que pode chegar no nível Eu de a acredito carreira de que desenvolvedor ser ameaçada no futuro, tipo, sei lá, 3, 5 anos? cara, total, assim, eu acho que talvez não seja tão na velocidade que a gente é, acha que vai ser, talvez seja um pouco até mais rápido, mas depende também, tá? Vou só separar em caixinhas aqui. Respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu acredito que sim, tipo, o programador ele já está deixando de existir como a gente conhece. Então, assim, até a nossa própria área, ela não está isenta naquilo que eu falei anteriormente. Vão surgir novas vagas e quem ficar parado mano, não vai prosperar, entendeu? Então, tipo, deixou de existir o programador que a gente conhecia de 5 anos atrás. Não tem mais. É um outro nível agora. As coisas estão mais aceleradas e quem não usa IA é maluco, sacou? E então, assim, e agora respondendo se a gente está ameaçado. Total, tipo, se acabou o jeito que a gente conhece o programador, você tem que se adaptar. Agora, respondendo sua pergunta, se vai chegar num nível de IA que vai responder, que vai criar sistemas de forma tão boa que a ponto de não precisar de alguém técnico, eu vou até reformular sua pergunta, porque eu não sei se daqui a alguns anos vai fazer sentido a palavra programador. Então, assim, a IA vai ser tão boa a ponto de criar sistemas ou software a ponto de não precisar mais alguém técnico revisando? Eu acredito que não. Então, entendeu? Então, sim, eu acho que a vaga, a vaga não, a palavra programador, ela vai tá mudando já o que é um programador, né? Vai ter outro nome em breve, eu acredito, mas nunca vai deixar de ter alguém técnico. Até que se prove o contrário, quando a gente chegar, tem as 3 fases da IA, a gente pode entrar nisso ou não, você que sabe, mas da segunda fase da IA para a terceira, que é quando a gente sai ANI, ASI, AGI, não é? Se eu não me engano, mas é quando a gente sai da fase em que a IA consegue se autoconstruir, ou seja, ela mesma se conserta, ela mesma melhora ela mesma. Quando chegar nessa fase, aí beleza, aí eu acredito que as coisas estão muito além da nossa compreensão e é difícil responder. Mas eu acho que ainda vai um tempo, sacou? Eu acho que ainda vai um tempo e pessoas técnicas têm muito seu valor, muito mesmo, desde que se mantenham curiosas. Sempre voltando nesse sentido, entendeu? Cara, Diego, então a gente encerra por aqui, cara. Eu acho que você trouxe bastante insights valiosos, né? Não. Em vários aspectos, na parte de empreender, enfim, em outras questões. E você trouxe de forma muito clara, né, que a gente tem que se manter sempre atualizada, né? Que perde aquele que para no tempo. Então, se o cara às vezes se aposentar ali numa tecnologia, não querer aprender outra,
enfim, não utilizar os recursos e os meios necessários, às vezes, para tracionar ou facilitar o trabalho dele, enfim, ganhar mais velocidade, né, mas mantendo a qualidade sempre, vai ficar para trás. Então, assim, eu agradeço, cara, o tempo à disposição, é sempre bom revê-lo, né, tô muito feliz, cara, sou muito feliz, sou muito grato de ser seu amigo, muito feliz, cara, de você estar onde você tá, tudo isso é mérito seu, cara, você sempre foi um cara esforçado, sempre foi um cara dedicado, e a gente está podendo compartilhar isso com outras pessoas. A gente está podendo incentivar, motivar e dar uma esperança, né? Às vezes a gente conversa com alguns alunos, algumas pessoas, até mesmo que às vezes, esse dia um rapaz veio conversar comigo, ele tem já 45 anos, ele falou, cara, estou fazendo um curso de tecnologia, né? Estou estudando IA, e a gente, de certa forma, motivar e falar, cara, é possível, né? Tudo tem uma trajetória, um tempo, tem que ter uma dedicação, né? E é possível, né? Então, converso muito com os alunos, igual esses tempos atrás, estava conversando com os alunos do IFMT, e assim, é, é, igual você falou, você passou por lugares que as pessoas te ajudaram. E eu também passei por esses lugares que pessoas me ajudaram. E é muito bom você retribuir isso de volta para o mundo, sabe? Você, de certa forma, incentivar, dar um conselho. Às vezes o cara tá muito ansioso, ele acha que se ele estudar 6 meses, ele já vai virar um desenvolvedor sênior. Não, cara, calma, tem etapas, tem fases, você vai chegar lá, acredita, entendeu? Ninguém nasceu grande assim, entendeu? Essa árvore que é imensa hoje foi pequena um dia. Então a gente passar um pouco disso, cara, é muito importante. E eu agradeço de coração, mano, a disponibilidade. Espero que, Eu que que agradeço, velho. né, você possa estar vindo aí falar sobre outros temas futuramente. E deixa a palavra agora para você dar um resumo final aí, uma dica. E você tinha falado, né, que futuramente vai abrir vagas, ou se já tem vagas abertas, e meio que falar do que você já está procurando aqui no Brasil, né, para ver se as pessoas se encaixam nesse perfil, né, entrem em contato contigo, enfim, quiser passar o LinkedIn. Ah, legal. Pode falar agora essa parte, vou deixar essa fala para você fazer um encerramento. Tá. Pô, cara, primeiramente, meu prazer é meu, velho. Eu sempre fico muito feliz de ver as pessoas ao meu redor prosperar e batalhar e tá querendo crescer. Então, muito, muito, muito legal mesmo. É, Então, parabéns pela iniciativa. O que eu vejo, assim, até eu queria poder me retratar rapidinho aqui, que talvez eu comi mosca aqui quando eu falei que faculdade está cada vez menos sendo pedido. Mas eu vou falar só de mim, com toda humildade. Eu vim, o jeito que eu entrei na tecnologia foi mas não necessariamente vai ser o jeito que você vai entrar na tecnologia. Então, por exemplo, esse rapaz de 40 e poucos anos que está começando o curso agora de tecnologia, cara, é o start. Eu só não acredito que ele, tendo o curso, é o suficiente para ele não precisar mais estudar. Isso eu discordo totalmente. E só o curso também, por exemplo, não é o suficiente para ele conseguir umas vagas super bacanas e tal. Tem que continuar estudando. Mas o curso de faculdade, a graduação pode ser o start. Então, quem sou eu para falar que faculdade funciona ou não, né? Eu só quis ali mesmo falar se as vagas estão precisando ou exigindo de faculdade, tá? Então, é super válido isso aí. E aí, falando agora um pouquinho das vagas, né? Eu sou o diretor e CEO da Logic Beat e a gente está com umas vagas em aberto. Eu estou buscando pessoas entre júnior e pleno, né, desenvolvedores de software, para web especificamente. E se você tiver interesse aí, manda o seu currículo para mim, acessa o site lá, logicbit.com.br, ou me manda um e-mail mesmo, tá? Pode ser ou no suporte, ou no contato, ou meu próprio nome aí, diego@logicbit.com.br, e vamos falar. Mas eu estou buscando principalmente pessoas que tenham vontade, que eu acho que a parte técnica a gente aprimora, entendeu? Mas pessoas que realmente tenham vontade, que tenham integridade, que bate os valores, a gente vai bater um papo aí, vai ser super bacana. Mas a gente está contratando sim, tá? E eu acredito demais no potencial das pessoas, cara. Eu só cheguei aqui onde eu tô hoje
Eu hoje enxergo demais, assim, porque eu tive muito apoio, sacou? Meus pais apoiaram desde muito pequeno, as pessoas com quem eu fiz os cursos me apoiaram, e é super possível, pô. Tipo, eu mesmo já vi, a gente viu os nossos amigos, né, tão próximos aí se tornarem programadores depois de quantos anos trabalhando em áreas nada a ver, tipo, de tecnologia. Então, eu acompanho a transição de muitas pessoas que não eram da área de tecnologia e viraram programadores. É super possível, é super possível. E nunca, de novo, nunca foi uma melhor. Essa é a melhor época de todas para ser um programador. Justamente porque a gente tem essa assistência da IA, sacou? Só basta querer, velho. E realmente querer. Porque se você quiser, velho, tipo assim, tá no fundo do seu coração que é isso que você quer, ah, meu, as portas se abrem demais, sacou? Então, é isso. Valeu aí, pessoal. Vou passar depois, né, a colocar aí no link da descrição, o site, o e-mail de contato, o LinkedIn, e aí entre em contato, né, e espero que possa estar ajudando vocês aí. Valeu, grande abraço a todos aí. Falou, tchau, tchau. Valeu.